A partir de agora, programa Paixão Lusa. Portuguesa! O programa da torcida rubro-verde. Aqui, o torcedor fica sabendo tudo o que aconteceu hoje na Portuguesa. Portuguesa! Notícias, comentário, entrevistas e a participação do ouvinte. A maior resenha da Lusa no rádio esportivo do Brasil. Apresentação Antônio Quintal. Portuguesa! Vem aí, Poltrona Rubro-Verde, sempre uma grande entrevista. Portuguesa! E na noite dessa terça-feira, com muito orgulho, com muita satisfação, nós estamos recebendo a visita do fisioterapeuta da Portuguesa, o João Barbosa Silva Neto. No ramo é o João Barbosa. Boa noite, meu querido João, como vai o amigo? Boa noite, Quintal, tudo bem? Muito obrigado pelo convite, hein? É um prazer estar aqui com você. Legal, o prazer é nosso e você hoje tem uma missão aqui, dupla missão. Primeiro, quero que você contasse, e vai contar com certeza, a sua história da Portuguesa. Porque muitos profissionais têm sempre algo ligado a um clube, uma identidade, e outros nem tanto, que são profissionais, trabalham aqui, ali, acolá, e assim vai. Uhum. Mas no seu caso, um dos motivos dessa entrevista é que você contasse essa história que você tem com a Portuguesa, essa identidade. Muito bem. Pelo que eu sei, eu quero que você confirme, não, você tem uma história dupla na Portuguesa. A primeira, que já passou, que você vai abordar por ordem cronológica primeiro, e depois a atual situação de fisioterapeuta do futebol da Portuguesa. Meu querido João, como começou essa história da Portuguesa? Quintal, eu cheguei na Portuguesa, eu tinha 17 anos, né? Cheguei na Portuguesa em 2007. Para fazer um teste no antigo terrão da Portuguesa, que hoje, infelizmente, a gente não consegue mais ver ele ali do lado do Canindé, né? Mas no antigo terrão da Portuguesa, foi o meu primeiro teste. Lembro como se fosse hoje. O terrão que você fala é onde está a feirinha, o Areião. isso? O Areião. O Areião, perfeito. E eu lembro como se fosse hoje. Cheguei lá um dia à tarde com meu pai lá, aí fiquei esperando um tempinho ali do treino e fui fazer alguns testes ali com o treinador de goleiro. Na época o treinador de goleiro do Sub-17 era o Silas. Até hoje eu tenho um pouco de contato com ele. Então foi a primeira vez que eu pisei ali no Canindé, né? E em 2007. E eu acabei ficando na Portuguesa ali como goleiro, né, da Portuguesa, na base, até 2010. E é exatamente o fato de ter passado pela Portuguesa que fez com que eu fosse fisioterapeuta hoje, que fez com que eu virasse um fisioterapeuta hoje e, por uma ironia do destino, ou quem sabe, né, por conta daquele cara lá em cima, eu pude voltar para a Portuguesa esse ano, em 2021, como fisioterapeuta, não mais como um atleta de futebol. Acabei virando atleta profissional de futebol em alguns outros clubes, um tempo, mas acabei voltando como fisioterapeuta. Tá, vamos voltar no tempo. Quem foi o seu primeiro atleta na base? O primeiro treinador na base? Meu primeiro treinador na base foi o Darcy, na época. Darcy. Conta para o pessoal. Darcy é aquele central do São José, Corinthians, ele? O Darcy, ele jogava na linha de trás, né? Isso. E ele era treinador do Sub-20 na época. Então eu cheguei ali no Sub-17, logo depois já passei para o Sub-20. E o meu primeiro treinador de goleiro foi o Nilson Oliveira, que também é um amigão que eu tenho até hoje, assim, me deu muita oportunidade e confiou bastante no meu trabalho na época como goleiro. Me fez eu sofrer um pouquinho, treinei pra caramba com ele aí, mas nossa, me fez evoluir demais como pessoa e como profissional. Só tenho a agradecer a eles. Esses treinamentos eram ministrados no Areião? Alguns só. Depois no Sub-20 já tinha o CT já. A gente se trocava no Canindé e pegava o ônibus da Portuguesa e ia para o CT e treinava no CT. Mas alguns treinamentos eram no Areião, ocorriam no Areião, mas era mais assim no início da semana, alguma mais parte física que fazia ali na areia, tal. A gente não treinava muito no Areião, não. Era mais lá no CT mesmo, onde a gente fica hoje, inclusive. Esse ônibus é aquele da Piraquê. Isso, que depois
foi envelopado com Piraquê, mas ele não era da Piraquê antes, né? Mas Sim, é esse mesmo ônibus, que inclusive tá lá no CT ainda hoje. Ele tá lá no né? cantinho, lá eu vejo ele lá às vezes. Era esse que teve o apelido de Baton Mouche? Esse daí mesmo, é o Patomushi. É esse mesmo. Exatamente, esse mesmo. Legal. A gente pegava, treinava, trocava ali no Canindé, chegava um pouquinho mais cedo, ia pro CT, depois voltava pro Canindé para se trocar de novo, assim. Era corrido. Na época não tinha a estrutura que tem no CT hoje de vestiário, tal, de rouparia, de departamento médico, que é onde eu fico hoje ali no departamento de saúde, não tinha nada disso na época. Muito bom. E aí você ficou na Portuguesa até quando? Aí eu fiquei na Portuguesa até 2010. Fiquei 3 anos na Portuguesa como jogador, como goleiro, né? Na base ainda. Eu só subia para treinar com o profissional um pouco, voltava, mas fiquei até 2010. Tá. E nessa época toda aí, 2007 a 2010, quais os companheiros que você teve que você viu que emergiram no futebol, foram profissionais, ficaram na Portuguesa, outros seguiram outros rumos? Tem alguns aí que a torcida da Portuguesa vai lembrar bastante. Talvez um dos principais seja o Guilherme, que logo o volante, um pouquinho depois ele já foi para o Corinthians, chegou até a ser cotado para a seleção brasileira um tempo, e hoje ele está jogando na... a última vez que eu vi ele estava na Itália. Na Itália. Né? É da minha época, que eu sou da leva aí dos 90, 91, né? Então o Guilherme era 91. Aí em 90 tem o Henrique, meia, aí tem o Rafael Silva, teve o Jaime, que acabou jogando um pouquinho também, que era parceiraço, o Jaime zagueiro. O Lúcio acabou ficando um pouquinho mais, ele era goleiro também, também era 90, o Lúcio. Acabou jogando poucos jogos e logo depois saiu, né, da Portuguesa. Ainda teve o Tom, goleiro também, que era um pouquinho mais novo do que eu, mas a gente acabou ficando um tempinho junto ali, no Sub-20. Tem uma galerinha aí que a torcida da Portuguesa deve lembrar. Legal. Teve algum jogo marcante para você na base, assim? Você falou, olha, esse aí eu não esqueço e tal. O meu primeiro jogo no Sub-20, né? Esse jogo eu não esqueço. Foi na Anacleto Campanella, contra o São Caetano. Esse jogo foi... Eu tenho algumas fotos desse jogo até hoje. O que acontece? Esse jogo eu tava no banco de reserva, quem tava jogando era o Lúcio, e o Lúcio foi expulso. Entrei numa fogueira danada aqui, tá? Eita, nós! E o time de São Caetano era muito bom também, o nosso time era bom também, que inclusive em 2010 foi campeão, né, paulista sub-20. E aí vários desses meninos aí que eu citei acabaram jogando tal, e subiram profissional e acabaram até conseguindo jogar um pouco profissional. Mas o time do São Caetano era muito bom. E você não sabe, inclusive esses dias eu estava conversando com o Tomazella estava no banco desse jogo também. No São Caetano? No São Caetano. Olha só. E eu falei assim, caraca, Zé, eu não acredito, cara. Eu nem conhecia ele na época. Eu fui conhecer ele. Você lembra o time que você entrou no lugar do Lúcio? O resto do time? Quem que era o lateral direito, central? Você lembra aí, não? Nossa, aí você me pegou. Mas, ó, vamos lá. Na zaga era o Cássio. Cássio um central. Cássio e Jaime. A dupla de zagueiro, né? Era a dupla de zagueiro. Era o Cássio e o Jaime. Na lateral direita... Eu não lembro se era o Felipe, eu não lembro agora de cabeça. Aí na lateral esquerda, eu não lembro, eu acho que era o Rafael Fuga, o Rafa acabou não ficando no profissional na época. Aí no meio tinha o Edu jogou um pouco no profissional. O Eduardo, ele jogou no São Bernardo um tempo, ele acabou subindo também. Era o Eduardo, e quem era volante era o Rodrigo Silva, que depois começou a se chamar de Rodrigo Jesus. O Rodrigo acabou indo jogar mais na linha de frente agora na carreira de profissional. Eu acabei jogando com ele depois no Juventus também, eu joguei junto com ele. E hoje a última vez que eu vi ele estava jogando no Paraná. O Rodrigo, volante. Aí o Henrique era o meia. Na frente era Piraju e Rafael Silva. Os dois acabaram jogando um pouco no profissional, o Piraju e o Rafa. Sim. Você chegou a pegar o Danilo, não? O Danilo Galinha? O Galinha. Sim, mas ele é mais novo, acho que ele é 92, ele é 2 anos mais novo do que eu, mas sim. Veio depois, né? Um pouquinho depois. Ele, o Natal, esses meninos vieram um pouquinho depois. Jean Natal, você Jean fala? Natal. Né? Jean Natal. E o Jean Mota? O Jean Mota também, um pouquinho depois. Van Pérez.
O Luan também eu já não conhecia, aí eu já não conhecia, eu acho que eu já Não tinha foi, não saído. pegou. Já não conheci. Legal, muito bom. Mas tem uma meninada boa aí. Aí eu queria que você contasse que você teve uma contusão. Como é que é essa história aí? Então, assim, no ano de 2008, foi um ano que, assim, eu me esforcei demais, né, cara? Porque, assim, todo menino que tá no Sub-20 ali na base, e na minha época da base, a Taça São Paulo de Júniors, ela mudou para 18 anos. Teve aquela mudança que só jogava quem tinha abaixo de 18. Hoje ela já voltou a ser, acho que 20, né? 20. Ela já voltou a ser 20. Mas na minha época, ela teve a mudança de que só podia jogar quem estava abaixo de 18 anos. Então, 2008 era o meu último ano de Taça São Paulo. E eu lembro de quando eu era moleque, assim, tinha uns 14, 15 anos, eu ficava assistindo Taça São Paulo, né, na TV e tal. Falava, pô, um dia eu quero jogar Taça São Paulo. Eu tinha o sonho de ser jogador de futebol. Então, o ano de 2008 eu treinei demais. Nossa, eu me esforcei muito. Treinei muito. O Nilson, que eu citei, o treinador de goleiro, nossa senhora, quase me matava lá. Treinava demais. Eu sofri naquele CT ali de tanto treinar. Mas tentando buscar um espaço ali. Eu, o Lúcio, a gente treinando, tal, tinha os meninos mais novos. E aí, na Taça São Paulo de 2008, eu já estava inscrito já na pré-lista da Taça São Paulo, quando foi em dezembro de 2008. Tinha acontecido o Campeonato Paulista Sub-20 que eu citei e tal, joguei alguns jogos e tal. Em dezembro de 2008, eu estava treinando no CT, no mesmo campo lá do CT hoje, que fica de frente com o meu DM ali, Departamento de Saúde, do vidro que eu fico ali, eu consigo ver o campo. O volante recuou uma bola para mim, a bola ia sair para escanteio, ele tocou errado e eu saí correndo do gol, fui dar um carrinho na bola para jogar para lateral e acabei travando minha chuteira no campo e fraturei meu tornozelo. Dezembro de 2008, né? A taça ia ser janeiro de 2009. Eu fraturei meu tornozelo, quebrei um osso do tornozelo que se chama fíbula, né? E rompi os ligamentos do tornozelo. E foi uma lesão assim grande, que eu tive que ir para a cirurgia logo no dia seguinte de manhã. Eu quebrei o tornozelo hoje de manhã, amanhã de manhã eu já tive que fazer a cirurgia. E acabei ficando fora 7 meses. 7 meses fazendo fisioterapia por conta dessa lesão. E é daí que veio o João fisioterapeuta, né? Porque na época, 2008, eu tinha 18 anos, eu estava me formando no colégio e o plano da minha cabeça era simples, né? Vou jogar bola, ser jogador de futebol, o resto da vida eu vou fazer isso daí. Só que a minha mãe me cobrava muito assim, não, ó, é um meio muito incerto. Acho que vários pais devem pensar isso quando o filho fala que vai ser jogador de futebol, né? É um meio muito incerto, você tem que estudar, Aí eu falei assim, tá bom, mas eu vou fazer educação física, porque aí na minha cabeça eu falo assim, eu vou continuar jogando futebol, vou conhecer bastante gente, vou ter oportunidade, depois eu viro um treinador, viro um preparador físico, né? Vou estar ali no meio. Só que eu meio que tinha decidido isso já, para continuar estudando por conta da minha mãe, que ela me cobrava muito isso, que achava que eu não devia ficar só jogando futebol, né, entre aspas, só jogando futebol. E eu tinha decidido que ia fazer educação física. Só que aí quando eu quebrei o meu pé no CT da Portuguesa, quando eu jogava lá, eu acabei tendo que fazer fisioterapia pro meu tornozelo, fiquei 7 meses reabilitando e falei assim, pô, esse negócio de fisioterapia aí, cara, é legal, é parecido com a educação física, faz exercício e é muito legal assim, porque eu sempre tive uma coisa de gostar de ajudar as pessoas, sabe? E eu sentia que na fisioterapia era possível. Você pega uma pessoa num momento de fragilidade, por mais que tenha outras lesões mais graves do que uma lesão no esporte, você pega uma pessoa que tá num momento lá, um atleta que se machuca, ele, pô, o mundo dele desaba, né? E você tem a oportunidade de devolver isso para ele, né? O cara voltar a jogar, o cara voltar a fazer aquelas atividades dele, e isso daí me encantou demais. E aí, ao invés de fazer a faculdade de educação física, na época eu acabei optando por fazer a faculdade de fisioterapia. E eu entrei na faculdade de fisioterapia em 2010, que o ano de 2009 eu fiquei só cuidando do meu pé, fiquei focado nisso, que o meu intuito era voltar a jogar. Em 2010 entrei na faculdade de fisioterapia. E aí eu fiz toda a minha faculdade de fisioterapia jogando futebol. 2010 a Portuguesa, né, decidiu não assinar contrato comigo, tal, não profissionalizei na Portuguesa e eu fui para o São Bento de Sorocaba, que inclusive é um dos times que está na nossa chave aí da Série D hoje, né? Eu acabei jogando no São Bento de Sorocaba o ano de 2010 e quase que o ano de 2011 inteiro. Depois fui para o Juventus, Barueri, rodei alguns times aí do interior de São Paulo, até me formar na faculdade, que foi 2013, né? Final de 2013 e início de 2014. E aí eu tava meio que rodando nesses times do interior, tal, com um pouco de dificuldade da carreira deslanchar. Aí eu falei, quer saber? Eu gosto pra caramba de fisioterapia.
eu vou partir para a área de fisioterapia. E aí eu decidi, foi a primeira decisão mais difícil da minha vida, assim, nossa, foi muito difícil decidir isso. Eu decidi parar de jogar futebol, que era o maior sonho da minha vida, para seguir numa carreira que tinha me encantado por conta de uma lesão que eu tive na Portuguesa. No CT da Portuguesa, que eu trabalho lá hoje, todo dia eu tô lá. Amanhã, às 7 horas da manhã, eu tô lá. Mas que eu decidi seguir. E aí, quando eu falei assim, cara, tô desistindo do maior sonho da minha vida para seguir uma profissão que me encantou, eu vou ser o melhor nessa profissão, vou dar o máximo que eu puder nessa profissão. E aí eu acabei me aprimorando um monte na fisioterapia e tal, e foi exatamente todo esse know-how que eu fui ganhando na fisioterapia que fez eu chegar na Portuguesa hoje. Falei demais, né, Quintal? Tá não, louco. não falou, não tem nada de falar demais, não. Aqui, quem tem que falar são os nossos entrevistados, porque cada um vem com uma história diferente, uma particularidade de carreira, de opção de vida. Você falou aí, não é fácil para um jogador de futebol abrir mão do futebol. Se fosse ao contrário, eu acho que seria mais fácil. Não vou ser fisioterapeuta porque vou ser jogador. É muito mais fácil. Ou não é? Então é muito legal quando vocês, entrevistados, colocam essas coisas de dentro e tal, porque a gente podia ficar aqui fazendo um ping-pong dentro do trivial. O trivial todo mundo já sabe qual é, a gente procura sempre algo diferente para levar o conhecimento do torcedor, no caso, que é um trabalho assim, um certo direcionamento, que é o torcedor da Portuguesa, para ele saber as coisas que acontecem, os meandros de um jogador de base como você, que se contundiu. Você tinha alguma remuneração na Portuguesa na época ou não? Não, nada. Na ajuda de custo, nada. Alguns jogadores tinham, mas eram poucos. Eu não tinha na época, não tinha. Alguns tinham, mas eram assim, pouquíssimos. Alguns moravam no Canindé na época, não tinha no CT o que tem hoje, o alojamento que tem hoje, né? Sim. Alguns moravam embaixo da arquibancada do Canindé. Então tinha o incentivo que tinha era esse, assim, às vezes moradia ou assim, 100, 200 reais para passagem lá, porque não tinha condições de conseguir treinar. E assim, quando eu quebrei o pé, né, lá no CT, não tinha ninguém lá. Não tinha ninguém, não tinha um fisioterapeuta lá, não tinha ninguém. Eu quebrei meu pé e eu não sabia nada, não tinha noção que eu tinha quebrado o pé. Se fosse hoje, eu saberia que eu tinha quebrado o pé, né, com tudo que eu estudei, mas na época eu não sabia. E não tinha estrutura nenhuma na época, né? Então eu acabei quebrando o pé, voltei no Batumushi até o Canindé do mesmo jeito, como se estivesse normal. E aí minha mãe me pegou lá no Canindé. Minha mãe ficou até chateada pra caramba com isso daí na época, porque ela me pegou no Canindé, teve que me levar pro hospital, ninguém ajudou na época e tal. E isso também mexeu bastante comigo, assim. E tem uma história interessante que quando eu quebrei o pé, né, e eu tava no hospital, assim, aí veio tudo isso na cabeça, né? A primeira coisa que eu perguntei pro médico era, beleza, eu quebrei o pé, mas eu consigo jogar a Taça São Paulo, né? Aí o médico falou assim, não, você tá louco? Você tem que fazer cirurgia amanhã, daqui 6 meses você vai voltar a jogar. Eu falei, puta, perdi a Taça São Paulo, não sei o quê. E aí aquela chateação, né? O pai e a mãe, meus pais devem estar até assistindo, né? O pai e a mãe muito tristes, né? Porque o pai e a mãe acabam vivendo o sonho do moleque ali também, né? De buscar algo maior ali no sonho dele e tal. E aí eu lembro até hoje, assim, eu tava até me emociona um pouco, porque eu tava no hospital lá para fazer a cirurgia, e o meu pai falou assim para mim, você só vai entender por que isso aconteceu com você hoje, lá na frente. E eu falava assim, você fala assim, não é possível que eu quebrei o pé justo perto do campeonato, não sei o que lá. E hoje eu tenho certeza que se eu não tivesse quebrado o meu pé naquele dia, eu não estaria onde eu estou hoje, eu não seria o fisioterapeuta que eu sou hoje, dei aula no Brasil inteiro de fisioterapia, graças a Deus a gente está conseguindo reestruturar pra caramba aí o departamento de fisioterapia, de saúde da Portuguesa, conseguindo fazer um trabalho de qualidade. Então, assim, tudo tem um porquê na vida e eu acredito muito nisso, de que se algo hoje não deu certo, algo aconteceu hoje, você, por exemplo, você falou que teve que passar por uma cirurgia aí, pode ter certeza que isso tem um porquê, um objetivo, lá na frente a gente vai entender porquê. Comigo foi a mesma coisa. Se isso não tivesse acontecido comigo lá em 2008, a fisioterapia, eu não seria o fisioterapeuta que eu sou hoje, a Portuguesa não teria a fisioterapia que tem hoje.
E uma coisa que, um dos propósitos que eu tenho dentro da Portuguesa hoje, que me motiva demais, é exatamente isso, assim, que seja o Sacomã, que eu trato dele todo dia, o Giovanni, que estava até aí na live, aí me deu uma moral aí, brincando aí, falando que eu sou o melhor fisioterapeuta do Brasil. Normalmente ele fala que eu sou o melhor de São Paulo, porque ele tem uns amigos fisioterapeutas lá em Cuiabá, aí ele fica nesse jogo de cintura querendo, com medo de falar para os caras que eu sou o melhor do Brasil, tá? Mas hoje ele falou melhor do Brasil, é porque eu fico enchendo o saco dele que ele tem que falar que eu sou o melhor do Brasil. Não tem nada de melhor de São Paulo, né? Mas pode machucar o Sacomã, o Giovanni lá, ou machucar um menino do Sub-20, graças a Deus hoje eu tenho a oportunidade de fazer com que outro menino não tenha essa assistência que eu não tive lá atrás. Então, assim, você não teve. Tudo tem um objetivo na vida e, com certeza, o fato de eu estar lá hoje é por isso. Legal. Sabe que você me lembrou de uma história? Você falou que estava com o pé quebrado, foi no ônibus, depois foi para casa, não é isso? Foi isso aí. Eu conheço um cara, você também conhece, que quebrou a tíbia um domingo de manhã, a tíbia esquerda. Tíbia quebrou. E você sabe como é que é campo de várzea. Está cheio de massagista, cheio de entendido. Põe gelo! E o cara, não, é mau jeito. E o pé caído, assim. Tíbia quebrada e o outro pegando e pô, aquilo, né? Nossa. Aí, esperar o jogo acabar, né? Aí levaram o cara para casa dentro de um Fusca. Dentro de um Fusca, um cara alto, hein? E um cara grande, um cara alto. Não, grande é o Papa, é alto, o cara alto. Aí chegou em casa, o pai dele olhou assim e falou para a mãe, arruma uma bacia com água morna e sal aí que eu vou dar um jeito nisso. E o cara gemia de dor. Passou o resto do domingo, a noite inteira, segunda-feira o dia inteiro, o cara não foi trabalhar porque não dava. Aí, na segunda-feira à noite, foi por ortopedista. O cara, quando olhou assim, falou, vou tirar um raio-x, porque essa tíbia aí está quebrada. Está fraturada. Você acredita querendo nisso? Cuidar com um sal, a sua mãe querendo sal e pô, demorou 40 horas para fazer o negócio, cara. Tá igual meu pai, o Quintal. Tá igual meu pai. O que meu pai deu de mentruz para eu tomar nessa época aí não era brincadeira, né? Eu tava ficando verde já, pô. Depois de 3 meses de gesso, cada 30 dias trocava o gesso, e aquele tempo era da virilha na ponta do dedão, sabe? Aquele gesso, primeiro muleta, depois bengala, né? E aí, quando foi tirar lá no ortopedista, que o cara pegou aquela serrinha lá e... O cara falou assim pro médico, quando que eu... Isso, quarta, quinta-feira, meio de semana. Quando que volta, dá para jogar? Ele fala, se você aguentar, pode ir domingo. Bolo. Não tem nada de fortalecimento. Rapaz, olha, vou dá um livro, viu? Dá um livro, velho. É verdade. Escuta aqui, ó. O Eduardo Vicente Viléu está nos acompanhando. O Rogério Souza, o Lindolfo Lorival, Antônio Belchior, Carlos Alberto Mendes, Paulo Alves, o Ale Botafogo com o melhor fisioterapeuta João. Boa noite. É esse aí, o Ale Botafogo? É a Ale. A Ale, ela me acompanha no Instagram, ela assiste várias das minhas aulas. O filho dela chama João, também falou que quer que o filho dela quer ser jogador de futebol, falou que quer que eu seja fisioterapeuta dele. Legal. O Antônio Pricoli acompanhando, o Orlando OP também, Paulo Alves, aí sim, Quintal, entrando de titular novamente. Estamos aqui, estamos teimando. Maurício Paulo, boa noite, Quintal, papá. O Zé Capelo também conosco. Terezinha Rita, desejando boa-vinda, graças a se Deus quiser, precisamos de saúde mesmo. Carlos Alberto Mendes, bom retorno. Antônio Brito Marques, Mauro de Marco, Luz arruma a Série C, Edmundo Garcia também, lá de Lorena. Fernando Antunes, Joca Cadima, Carlos Alberto Mendes, Margarete Faria Lima. Amanhã tem festa em São Bernardo, que eu estou sabendo. Amanhã tem bolo lá em São Bernardo, viu, João? Vai ter bolo lá? Vai ter bolo lá. Edmundo Garcia, Giovanni Martins. Achei.
Giovanni Martins, né? Olha o Gijo aí, é? Olha o Gijo aí. João Barbosa, melhor fisioterapeuta do Brasil. É o Olha Gijo, aí. o Gijo. Nosso Fala número nisso. 11 aí da Eu Copa ia, Paulista. eu ia perguntar lá na frente, mas vou perguntar Uhum. agora. Como é que está o ponto de situação do Giovanni? Como é que está Já a que ele se situação dele? intrometeu aí, né, sem vergonha. O Gijo entrou hoje na 17ª semana de pós-operatório do ligamento cruzado anterior do joelho dele, né? Ele rompeu o ligamento cruzado no jogo contra o Água Santa, na A2, agora no começo do ano. Sim. Ele tomou um trauma no joelho lá, com certeza vocês estavam assistindo, e ele acabou rompendo o ligamento cruzado. E ele tá com 17 semanas de pós-operatório, né? Normalmente, num pós-operatório de cruzado, assim, liso, sem nenhuma outra lesão associada, um jogador de futebol ele volta para o campo com em torno de 24 semanas, que é o que vai acontecer com outro jogador que está com a gente lá, que é o Diego, o Sacomã, né? Que provavelmente você vai perguntar dele também. Mas, normalmente num pós-operatório liso, volta com 24. O Gijo está com 17 semanas, né? Ele está aí no 4º mês, né? Daqui a pouco ele entra no 5º mês. Tá no início do 5º mês. E o Giovanni, diferente do Sacomã, ele teve uma lesão um pouco mais grave, porque foi num trauma e acabou tendo lesões de cartilagem, lesão de menisco, uma lesão mais extensa, não só a lesão do ligamento. Então a gente está programando um retorno do Giovanni um pouco mais longo do que foi o do Sacomã. Tanto é que ele tem conseguido evoluir com um pouco mais de dificuldade no processo de adaptação do que foi o Sacomã. Então o Sacomã provavelmente ele vai voltar aí com essas 24 semanas a treinar com o grupo. E é bem provável que com 7 meses de pós-operatório e tal, ele já esteja apto aí para ser escalado, né? Vai depender do professor. Mas o Giovanni, ele tende a demorar um pouco mais, né? Em torno de uns 8 meses, por aí. Porque a gente tem que ir um pouco mais devagar com o joelho dele por conta dessas outras lesões associadas. Mas ele tá muito bem. Ele voltou a correr hoje, correu comigo 5 km na esteira hoje, bateu os nossos valores de força, né, que são esperados para essa fase para iniciar a corrida. Então ele vai começar a corrida, aí depois a gente vai começar a introduzir sobre ele corridas de alta intensidade, né, que são os piques, para depois, no final, começar a introduzir corridas com mudança de direção, mais voltados para o que ele faz ali no dia a dia do futebol, né, chutando bola, lançamento, por aí vai. Então o nosso próximo passo com o Giovanni é conseguir restaurar ainda mais os déficits de força dele, porque ele ainda tem um déficit de 30% de força no músculo da coxa, que a gente, com o que a gente gostaria que ele tivesse. Então vamos supor, a gente queria que ele tivesse 100, ele está com 70, entendeu? Então ainda falta esse ajuste fino aí, e começar a progredir nas cargas de corrida. Agora, já que ele conseguiu correr hoje sem dor, conseguiu correr bem, ele está evoluindo bem. É que a lesão dele foi um pouco mais grave do que a do Sacomã mesmo. Legal. Na carona, antigamente a gente falava sobe no estribo. Agora não tem mais estribo, nem caminhão. Na carona, situação do Sacomã. Então, o Sacomã está na 21ª semana de pós-operatório. O Sacomã, a partir dessa semana, ele fica menos comigo e mais com a preparação física. Então, a gente até soltou uma nota aí sobre ele há umas 2 semanas, ou há 1 semana, dizendo que ele já estava na fase de transição. Então ele está nessa fase, que a gente chama de transição, né? Que é quando o atleta sai do departamento de saúde, fica no campo, mas não trabalha normalmente com o grupo, né? Ele vai ser exposto a movimentos ali parecidos com o que ele vai encontrar no treino normal, mas não está trabalhando com o grupo normalmente. E ele vai ficar nessa transição em torno aí de mais 3 a 4 semanas. A força dele ainda precisa melhorar um pouco, falta aí uns 10% dentro do que a gente acha de ideal, então a gente acredita que nessas 4 semanas a gente vai conseguir alcançar esses valores de força, de salto, que são alguns critérios que a gente utiliza para liberar o atleta do departamento depois de uma cirurgia como essa. E ele vai acumular aí esses gestos agora, ele está fazendo bastante mudança de direção, para simular mais o que ele faz ali dentro do jogo mesmo. Então, assim, graças a Deus o pós-operatório dele correu muito bem, e é bem provável que nessas próximas 3, 4 semanas corra tudo muito bem também, e ele já esteja aí à disposição do professor para começar a treinar normalmente com o grupo.
Depois que ele voltar a treinar normalmente com o grupo, em torno de mais um mês aí para ele se adaptar, tal, ele deve ter condições de jogo. A gente tem programado aí para que ele consiga participar aí pelo menos aí no início da Copa Paulista. A gente vai tentar isso. Maravilha. Setembro. Quando você fala o início da Copa Paulista em setembro, é sinal que ainda esse ano ele volta aos gramados. Sim. Giovani já é mais difícil a volta esse ano, né? A gente vai tentar o Giovani esse ano também. Se ele conseguir evoluir muito bem agora nessa fase final, dá tempo. Legal. Mas pode ser que não dê, dependendo de como o joelho dele responda quando a gente começar a aumentar muito a carga por conta dessas outras lesões aí. Mas a gente vai tentar. Legal. E tem mais... Quantos jogadores com você lá? Tá só os dois? Como é que tá a situação do DM? Denis Neves. O Denis Neves. Qual a situação dele? Ele teve uma lesão muscular de isquiotibiais, né, de posterior de coxa, no jogo contra a Inter de Limeira. Então, hoje ele faz 3 semanas, né, que ele teve essa lesão. Ele ficou fora do jogo contra o São Bento em casa, contra o Bangu e agora contra o Boa Vista. Então ele teve uma lesão grande na posterior, né? A gente divide em graus, né? De 0 até 4, a lesão do Denis foi um grau 2 para 3. Então foi um pouco mais do que a metade aí da gravidade, sabe? Para ficar mais fácil para vocês entenderem. Então ele teve uma lesão grande, nas primeiras semanas a gente não conseguia fazer muita coisa por conta de dor e por conta de inchaço e tal. Aí a gente teve que poupar ele de alguns estímulos de corrida e começar a ganhar força de novo nessa posterior. A fase que ele está agora é essa fase inicial de começar a realizar corridas de alta velocidade, sprint, que é o que eles fazem no jogo, né? Uma bola esticada e tal. E ele está respondendo muito bem. A partir de quinta-feira ele também vai para essa fase de transição com a preparação física, só que a transição dele é mais curta do que a do Diego, né? Que vai ser 4 semanas, 1 mês. A do Denis é de em torno aí de 1 semana, provavelmente ele já vai estar pronto para ser escalado também. Tem mais alguém lá? O Rafael Luiz acabou de sair, ele ficou fora desse último jogo agora, né? E ele teve uma contratura na posterior. João, só uma parte, por gentileza. Só a título de esclarecer mesmo. Sim. O Rafael Luiz vinha atuando como titular, sábado ele não foi no jogo, não estava nem como opção de banco. Alguns torcedores colocaram, poxa, o treinador tirou do time e nem no banco foi. Então, eu queria que você colocasse a razão disso, para evitar confusão. Quintal. Nossa, às vezes eu fico olhando nas redes sociais, né? O pessoal faz uns comentários assim, ai, caramba, o pessoal nem sabe o que tá acontecendo, e fica falando essas bobagens, sabe? O Rafa não foi opção do Fernando, não. Ele teve uma contratura na coxa no jogo contra o Bangu. Tanto é que se vocês puxarem o jogo aí, vocês vão ver que ele foi substituído no jogo. Foi. Ele pediu para sair porque ele sentiu uma cãibra muito forte na posterior, que a gente chama de contratura. Ele é quase uma lesão muscular. Não chega a romper o músculo, mas é um primeiro grau aí antes de uma lesão. Então ele teve esse desconforto, teve que ser substituído, inclusive, e a gente avaliou ele. Tentei colocar ele num treino durante a semana para ver como ele se comportava. Ele não se sentiu bem, eu tive que segurar ele no departamento. E ele não estava apto para jogar mesmo. Então o Fernando teve que deixar ele de fora. E aí a gente ficou trabalhando com ele até ontem. Hoje ele voltou a treinar, se sentiu bem e vai estar à disposição do Fernando aí durante essa semana. Então, esclarecendo, definitivamente, foi problema físico que tirou o Rafael Luz do leque de opções do Fernando. Poderia até não colocá-lo no jogo, mas a razão maior foi a condição física. Não foi opção técnica, não. Não foi por conta disso que o Fernando deixou ele de fora, não. Bom, mais alguém lá no DM? Não. Aí tem alguns meninos da base lá, mas nada sério também. Acho que dos que estavam jogando, tudo, acho que são esses aí. Beleza. João, deixa eu ver aqui, o Barbosa Silva. João deve Barbosa. Ser meu pai esse daí, hein? Hã? Deve ser meu pai esse daí, hein? Orlando Barbosa guerreiro, ótimo fisioterapeuta. Seu tá pai puxando o saco, Quintal. É meu pai esse aí, ó. Certeza pai é pai, né? Pai é pai, mãe é mãe, não tem jeito.
Ou ele ou é minha mãe, algum dos dois. O Cláudio AGG. Eu só lembro do narrador falando, põe fogo na panela do Urubatão. É porque eu falei do Urubatão agora há pouco aqui. O Alexandre Pitian Mitri, João Barbosa, grande mestre, olha isso. Deixa eu ver quem é que está mais por aqui conosco. O Aulácio Almeida. Aulácio Almeida, acertei o placar e não sei se você anotou. Aulácio, todo mundo que manda um placar para nós anotamos sim, tá? Não fica ninguém sem anotar, não. Por isso que a gente pede para mandar dentro dos horários normais. Outro dia mandaram aqui o placar do jogo com quase 20 minutos de bola rolando, velho. Aí não dá nem para considerar, né? Aí fica fácil, né? Aí também. Mas fica tranquilo que você acertou o placar, você marcou 3 pontos. Barbosa Silva, mostra... João Barbosa, mostra da fisioterapia, um monstro deve ser, né? É um monstro. Deve ser. Rodrigo Souza, fenômeno. Rodrigo Matuzaki, João Barbosa é fera demais, mestre da físio. O Rodrigo é analista de desempenho da Portuguesa, o Rô. O Rodrigo é analista legal. de desempenho. Ele trabalha na Portuguesa também, tá até com a fotinha aí da Portuguesa. É verdade. Analista de desempenho. Inclusive, o Demisson até elogiou ele na entrevista dele, porque foi por conta de algumas das análises dele que o Demisson pegou o pênalti, que ele sabia que o cara tinha mais propensão de bater naquele canto ali. Tá vendo? Guilherme Boni, não vai falar que foi goleiro, hein? O Guilherme Boni. É o Gui. O Ale Botafogo, deixa eu ver o que ele está falando aqui. João Barbosa, top demais. Pô, o Ibope tá lá em cima, hein, velho? Tô com moral com o pessoal, hein, Quintal? Rapaz. Diego Galassi. Grande João Barbosa, baita profissional da fisioterapia, sorte da Portuguesa. Vem cá, sorte entre aspas, né? Às vezes o cara tem a competência, enxerga certas necessidades, enxerga certas brechas que precisam ser preenchidas em termos estruturais. E aí ele provoca não, ele reivindica aquilo, consegue e tal, e o cara para que tem sorte. O mundo é assim. Rapaz, conta para nós qual a situação que você encontrou e como está hoje. A mudança de patamar em termos estruturais na Portuguesa, e eu vou justificar minha pergunta, por quê? Porque o Lúcio Flávio teve uma época que precisou se tratar no Corinthians, no vizinho lá. E hoje, outro dia eu fiquei sabendo, teve um do Corinthians que foi se tratar na Portuguesa, algo assim. É verdade isso? Na época do Lúcio Flávio, você já estava na Portuguesa. O que mudou nessa fisioterapia da Portuguesa? Não, na época do Lúcio Flávio eu não estava lá, não. Mas a gente tem conseguido reestruturar muita coisa, Quintal. Assim, o departamento tem passado por uma reestruturação diária, sabe? Desde mudanças de processo mesmo do que nós fazemos com os atletas até com relação a equipamentos. Então, assim, hoje a gente consegue algumas coisas frente à diretoria com mais facilidade. Então, tem algumas coisas que a gente não tinha antes, por exemplo, bandagem. O atleta às vezes torcia o tornozelo, aí tem que fazer aquela botinha para prender o tornozelo, por exemplo. A gente não tinha isso, hoje a gente tem. Para dar um exemplo, né, de estrutura. E com relação... e o que eu sempre falo, assim, que o que mais faz um departamento de saúde ser reconhecido, na verdade, não é toda aquela aparelhagem que a gente vê. E com certeza a gente não tem isso hoje na fisioterapia, exatamente porque a gente está um passo de cada vez, né, dentro da realidade do clube, mas são as pessoas que estão lá dentro. Então, de fato, assim, a gente não tratou nenhum jogador do Corinthians, não, eu não tratei nenhum jogador do Corinthians, não, mas eu não sei se você vai lembrar do Léo Pereira, que é o lateral, que jogou na Portuguesa faz pouco tempo. Lembro, eu acho que eu sei a história que você vai contar, por gentileza, conte. Então, o Léo, ele estava na República Tcheca, e ele teve uma entorse de joelho lá, teve um estiramento do ligamento cruzado anterior, do ligamento cruzado posterior, do ligamento colateral medial do joelho, e ele voltou para o Brasil
para realizar o tratamento dessa lesão e ligou para o Flávio Alves, né, que é o diretor de futebol da Portuguesa, e pediu para que tratasse lá com a gente. Então, o Flávio até mandou mensagem para mim e falou assim: o Léo ficou sabendo que tem um departamento de fisioterapia fera aí na Portuguesa agora e quer tratar aí com vocês. Tal. E aí, como era um jogador que já tinha passado por lá, tinha amizade com a comissão técnica, com a diretoria, a gente acabou ajudando ele, e hoje ele está já apto para jogar, por exemplo. Então, a gente, querendo ou não, a fama ela vai correndo um pouco de que o trabalho está sendo bem feito, e a gente tem buscado cada dia mais melhorar a qualidade do serviço lá, e isso realmente está acontecendo com relação a materiais, lógico que dentro da realidade do clube, né? E com relação principalmente aos processos dentro do departamento. Então, hoje, o jogador cai no departamento de saúde, ele fica o mínimo tempo possível, a gente tem minimizado muito o tempo de afastamento dos atletas, principalmente lesões musculares, por exemplo, o caso do Denis Neves, a gente tem dados lá do nosso departamento, comparando o departamento desse ano com o departamento do ano passado, de que a gente tem diminuído as taxas de afastamento dos atletas e o tempo que eles demoram para retornar por conta dessas intervenções que a gente tem feito mais precocemente, principalmente com exercício e tal, que o pessoal tende a ter bastante dificuldade de introduzir. Então a gente tem mudado bastante coisa, tanto na estrutura física, que ainda precisa melhorar muito, muito, e dentro da realidade do clube, mas principalmente que é o que realmente faz diferença, e por isso que a gente tem alcançado resultados interessantes dentro do departamento, e a gente tem, graças a Deus, Sacomã voltando bem, daqui a pouco o Gigi voltando bem, se Deus quiser, que é dentro dos processos e das pessoas que estão lá. Então eu tenho a felicidade de contar com mais outros 2 fisioterapeutas lá hoje comigo, né? 2 ex-alunos meus da faculdade, o Douglas Martins e o Wilson Silva, os 2, cara, sensacionais fisioterapeutas, e a gente tem cada dia mais tentando estreitar os nossos laços aí quanto a equipe para buscar esses resultados. E, graças a Deus, o departamento está indo para frente cada vez mais. O meu querido João Barbosa, e você fazendo as suas colocações, eu entendi, quero que você confirme, por gentileza, a Portuguesa, ela está desenvolvendo uma melhor condição de infraestrutura, de atendimento aos seus atletas. Eu entendi isso. Entendi com isso que a Portuguesa ainda não está no patamar top da fisioterapia. Com o conhecimento que você tem, o conhecimento dentro desse processo de atualização, qual o patamar que a Portuguesa estaria para chegar ao top da situação? 50% desse caminho percorrido, 60%, 70%, 30%, 20%. E quando eu falo de estrutura, eu falo em todos os sentidos. Você, por exemplo, citou há pouco aí a questão da bandagem, né? Sim. É isso? Então, às vezes, alguns itens que não são tão onerosos no custo total, nem tem lá à disposição algo assim, mas são itens que precisam ficar à disposição para qualquer emergência. Pergunto para você, qual a distância entre a situação atual da fisioterapia da Portuguesa e a situação top, aquilo que seria o mundo dos sonhos para qualquer fisioterapeuta? O mundo do sonho para qualquer fisioterapeuta realmente é muito caro, muito caro. Então, assim, a Portuguesa ela estaria hoje na metade do caminho, eu diria. Metade do caminho. Só então, uma por coisinha. exemplo, oi. Só uma coisinha, para não perder a pergunta, porque eu sei que a resposta é muito importante. Quando você chegou lá, já estava na metade do caminho? Não. Onde estava? Onde estava? Nossa senhora, tava lá embaixo, o Quintal, tá louco, o que a gente tá trabalhando aí para conseguir melhorar, cara. Não, assim, tinha muita dificuldade principalmente de processo. A infraestrutura em si não mudou muita coisa,
contando alguns materiais mais básicos, como eu citei, tipo bandagem, essas coisas mais simples, mas de processo tinha que melhorar muita coisa, porque... E ainda tem que melhorar bastante, tá? Eu diria que está na metade do caminho, porque ainda faltava muito uma cultura ali dentro do que realmente é uma fisioterapia de qualidade, sabe? E a gente está cada dia mais trabalhando em cima disso. O Fernando cobra muito isso da gente, o professor Fernando Marchiori, ele cobra muito isso da gente, inclusive agora com o início, né, com o retorno das categorias de base, ele pediu para que eu encabeçasse a reestruturação do departamento também voltado para as categorias de base, que o intuito é integrar o departamento profissional com o departamento de base, não só na parte técnica, mas em todos os outros, né, todas as outras áreas. Então a gente tem trabalhado muito nisso. Então, assim, por que eu digo 50%? Porque a gente não tinha nenhum processo voltado para os meninos do sub-20, sub-15, sub-17, por exemplo. E isso, a maioria dos clubes que almejam alcançar coisas grandes, que é o caso da Portuguesa hoje, né, que almeja cada dia mais voltar para o lugar que ela nunca deveria ter saído, é o que tem que ser feito, né? Que é essa integração entre os departamentos. E a gente tem buscado bastante isso, e isso vai fazer muita diferença no resultado final, pode ter certeza, assim como as estruturações. Por exemplo, a gente ainda precisa buscar um pouco sobre uma coisa que a gente tem conversado bastante, que seria muito importante, que seria os GPS, que se usa muito hoje para controlar carga de treino, carga de exposição aos trabalhos, aqueles aparelhinhos que às vezes vocês veem na televisão com os jogadores, sabe, que usa meio que com um maiôzinho assim, que é um equipamento muito caro, é algo que a gente está atrás, que tem mais relação com o departamento de fisiologia, mas é algo que a gente está atrás. João, esse GPS é um aparelho individual. Isso, então, exatamente. Legal. Você tem noção, por exemplo, só para gente, de repente a gente fala aqui, alguém fala, eu vou tentar ajudar e tal. Quanto custa um aparelho desse? Você tem ideia? No total, um aparelho de um GPS, ele, contando para todos os jogadores aí, a última vez que eu vi, estava em torno de uns 80 mil reais. Para todos? Em torno de uns 80 mil reais. Cada um teria o seu, é isso? Teria em torno de uns 25 GPS, né? Que aí você conseguiria colocar pelo menos ali no grupo principal de jogadores, né? Ali do profissional, você já conseguiria fazer bastante coisa, sabe? Era o mínimo do mínimo. Tá. E o GPS hoje pode ser usado pelo Quintal, amanhã pelo João, o mesmo aparelho ou não? Pode. É só discriminar lá quem está usando e beleza. Quer dizer que, assim, a grosso modo, uns 30 GPS seria o ideal. Por aí. Aí vai ficar em torno de uns 80, 100 mil reais, provavelmente, se fizesse um orçamento. Quem sabe aparece uma parceria aí, alguém que... né? A gente tem corrido atrás dessas parcerias mesmo, sabe? Para tentar ir melhorando a estrutura do departamento, de outras variáveis. A gente coloca esses assuntos, às vezes, para muitos torcedores não interessa muito, não quero saber disso, quero saber de futebol e tal. Mas quando o futebol não vai bem, as críticas aparecem. E às vezes a gente precisa saber o que está dentro de uma situação que pode levar o futebol a ir bem ou não ir bem. E a condição física é primordial. Hoje, a ferramenta de todo atleta é a condição física, porque o futebol hoje mudou muito. Principalmente essas competições que a Portuguesa disputa, onde o nível técnico é mais baixo e a condição física cada vez mais intensa, não é? É isso aí. Hoje meu Deus, a gente até estava discutindo sobre isso, pancadaria total o jogo, e assim, os times acabam se sobressaindo na parte física mesmo. Exatamente. E quanto mais ferramentas a gente tiver para conseguir ganhar, nem que seja 2% ali em cima dessa performance, vai ser excelente. Beleza, vamos dar uma passadinha no chat aqui. Diego Galácio, não sei se eu falei, grande João Barbosa, baita profissional da fisioterapia, sorte da Portuguesa.
Luiz Carlos Espósito. Vamos lá, vai. Aqui. Fisioterapeuta João Barbosa. Competência, humildade e lealdade. Muito obrigado em conhecê-lo e acompanhar sua carreira, Luiz Carlos Espósito. Luizão é um amigão. Amigão. Luizão, um beijão pra você, cara. Legal. Alberto Miranda, dos Estados Unidos da Moca. O Alberto é o manda-chuva lá. Na audiência do programa Paixão Luz, um abraço ao Quintal, amigos ouvintes. Maravilha, grande Alberto Miranda, dos Estados Unidos da Moca. Deixa eu ver onde eu parei aqui. Espera um pouco, rapaz. Isso aqui parece copo d'água. Quando vira é um problema. Antônio Teixeira, boa noite, querido amigo Antônio Quintal. Muito obrigado, senhor Antônio Teixeira, lá de Águas de Santa Bárbara conosco. Quem é que está aqui agora? Barbosa Silva. João Barbosa, dedicação total, monstro. Ele deu uma fugidinha, isso mesmo. Vamos lá. José Carlos da Rocha. Boa noite, Quintal. Paz, o goleiro. E o Paz? Como é que está a situação do Paz? Estava conversando com ele hoje. Hoje, o último atleta que eu atendi no departamento lá foi o Paz, hoje. O Paz tem evoluído muito bem nesses últimos 6 meses, né? Estava até conversando com ele, que foi quando eu cheguei na Portuguesa, em janeiro. Eu até brinquei com ele, falei, nossa, Paz, eu tive que começar a tratar você como se a gente tivesse operado o joelho agora, né? Porque quando eu cheguei ele estava com bastante dor no joelho e tal. E a gente evoluiu bastante com ele, evoluiu muito bem com ele tem ganhado cada dia mais força. E ele tá chegando próximo daquela fase que eu citei, que é a fase de transição, né? Que é voltar para o campo ali. Então a gente tem trabalhado bastante ainda com relação ao ganho de força dele, porque ele estava muito, muito, muito abaixo do que é o ideal. E a gente não conseguia expor ele ao campo, porque como ele não tinha essa capacidade de força para suportar os trabalhos de salto, que o goleiro faz muito, né? De campo, que o goleiro faz muito, a gente teve que dar muitos passos para trás, trabalhar a base com ele de novo, para depois conseguir introduzir ele no campo. Ele ainda não está treinando normalmente com o grupo, não está introduzido ao campo, ainda falta um pouco de força para ganhar, mas a tendência é que ele consiga alcançar esses valores de força que a gente busca aí no próximo mês ou no próximo segundo mês aí. Maravilha. Bom, Márcia Nunes dando boa noite para a gente, José Figueiredo do Amaral também, lá da Barra Funda, boa noite a todo mundo. Ana Vânia, boa noite, que bom que voltou. Ainda bem, né? Achei que nem voltava. Joca Cadima, bom papo esse, João Barbosa, parabéns. Olha aí, o Joca Cadima. Neuza Português. E amanhã tem bolo em São Mateus, que eu estou sabendo. Amanhã tem bolo, depois que você for lá onde eu te falei, lá em São Bernardo, já está mesmo para aquele lado lá, santo por santo, vai em São Mateus. Vai para São Mateus também. Já vai para São Mateus, tem bolo lá na Casa Neuza Portuguesa amanhã, viu? Tá tem bom, um monte de... Tem bolo em Londrina essa semana, tem bolo para tudo quanto é canto aí, rapaz. Tem de bolo, hein? Licínio Fuzeiro, boa noite, professor e convidado. O Licínio mandando boa noite para você também, o João. Deixa eu ver quem tem mais aqui. O Carlos Alberto, da Grã-Bretanha do Imirim, conosco. Jorge Fernandes, feliz com a minha volta. Muito obrigado. O senhor está feliz, só imagina eu. Achei que dessa daí era cartão vermelho, mas está tudo bom. E com a previsão de volta do Denis Neves, você já falou? Daqui uma semana, né? Uma semana. O Luiz Carlos Espósito, o senhor Orlando e a senhora Vânia, que orgulho do meu querido irmão fraterno João Barbosa. Luiz Carlos Espósito. Titio? Não, o Luiz... Um abraço para ele aí, rapaz. Ele é um amigo do meu pai, Luiz. Nossa, o Luiz é meu irmãozão aí. Luiz é meu irmão de coração. José Carlos da Rocha, boa noite, torcida rubro-verde, rumo à Série C. Aquela perguntinha básica para você. Vamos subir ou não? Ô, Quintal, cara, com certeza. Você vai ver.
A gente está trabalhando demais para isso. Não é possível. Deixa eu te falar. A gente está trabalhando demais para isso. Não é possível que a gente não vai conseguir alcançar esse objetivo aí. A gente acredita nisso demais. Sabe por quê? Sabe por que eu estou perguntando? Porque quando o time deu por exemplo, na minha opinião, com todo o respeito aos profissionais da Portuguesa, sempre respeitando, sim, acho que a Portuguesa jogou 3 pontos no lixo lá contra o Bangu. E quando acontece isso, o torcedor da Portuguesa liga o desconfiômetro. Pô, será que vai dar com esse time? Eu acho que é normal isso. Não sei como é que você vê isso. Mas quando a gente conversa com você, que nem eu te fiz a pergunta, e você debate pronto, Carlos, eu acho que o torcedor se anima de novo. É. Não, assim, a gente tem um elenco... Agora, me fala aí, por que você acha que nós vamos subir? O que você acha? Você acha que a gente vai subir ou não? Por que você acha? Não, eu acho assim, porque por tudo isso que a gente estava discutindo aqui desde o começo da live, pelo elenco que a gente tem, então você vê, sai um Rafael Luz do time, entra um Danilo e faz o que ele fez, entendeu? Não só esse exemplo, mas outros que a gente poderia citar aqui, vários. Então a gente tem um elenco muito qualificado, todo esse trabalho que está sendo feito fora do campo, de organização, reestruturação, tudo isso com certeza vai fazer diferença lá dentro. E assim, eu tenho muita confiança no trabalho do Fernando, porque aqui agora vocês não têm noção do que esse cara faz lá todo dia dentro daquele CT, dentro da Portuguesa, da força que ele tem de trabalho. Chega lá às 7 horas da manhã, sai de lá às 6, 7 horas da noite, vendo vídeo de jogo de Boa Vista, de São Bento, e pensa em tática, e bota o time pro campo, e vê lá na cozinha se tem comida, e vai na fisioterapia e pergunta quem tá bem, quem não tá, e, não tem como não dar certo, sabe? Não tem como não dar certo, porque é muito trabalho, é isso que eu tô falando. E você até falou assim, sorte não existe, não sei o quê. Eu sou um cara que eu acredito pouquíssimo em sorte, né? Até quem me acompanha mais no Instagram, e tem um pessoal que me acompanha, eu falo muito isso assim, eu até direto eu falo, nunca vai ser sorte, porque eu acredito muito que o trabalho ele consegue alcançar resultado, sabe? E quando o pessoal fala assim, ganhou porque deu sorte, ou perdeu porque deu azar, não existe isso, é porque o trabalho ele vai ser recompensado em algum momento, e eu tenho certeza que esse trabalho vai ser recompensado, porque não tem como, é muito trabalho e muito suor ali dentro. Então quando você fala assim, vai subir, eu falo, Quintal, vai subir, entendeu? Eu também não acredito, viu? Eu também não acredito muito em sorte. Rapaz, o que eu já tentei isso aqui não consegui. Bom... Quem brinca muito com isso comigo é o Fábio, né? O Fábio Totti, que foi goleiro da Portuguesa, que hoje tá na comissão técnica lá. Ele falou assim, João, futebol é sorte. Eu falo, que sorte, Fábio? Ele fica me enchendo o saco, né? Porque eu falo que não existe sorte. Eu falo, não, a gente se prepara e vai. O que acontece, por exemplo, se falar do Bangu e tal, são oscilações que acontecem normalmente em qualquer time, né? E em momentos difíceis, mas, assim, o que a gente sempre teve é a convicção do trabalho que está sendo feito e assim... Pode ter certeza que isso vai dar fruto. Se isso for mantido no longo prazo, dá fruto. Pode ter certeza. Viu? Amanhã, no treino, você fala para o Fabião, o Fabião Quintal falou que conheceu um cara. Foi um cara com maior sorte no futebol que ele viu na vida dele. Um negrinho chamado Pelé, sabe? Um negro chamado Pelé. Um cara de sorte, rapaz, daquele lá, viu? A bola batia no pé dele, passava por baixo das pernas dos outros, aí ia no ângulo. Chapéu. Batia na canela dele, dava chapéu no goleiro, sabe esse camarada? Tinha uma sorte. Mas eu estou brincando aqui porque, para minha alegria, tem o Antero Marques, está perguntando aqui qual a marca e o modelo desse GPS. Da Polar. E está dizendo aqui, pode dar meu telefone para ele, por favor. Que isso, hein? Nossa Senhora. Rapaz, pode ser uma fumaça com fogo. Tá louco, Antero. Não brinca com uma coisa dessa, não. Olha aí, eu vou te passar o telefone do Antero depois. Tá, por favor. E desde já, eu não sei qual é a ideia do Antero aqui, mas com certeza, lógico, no mínimo, é ajudar, que é o que ele mais faz. Não, o Antero é um coração maravilhoso. E, pelo jeito, aí você vai ter o prazer de conhecê-lo pessoalmente, né? Porque ele está pedindo para dar o telefone dele para você.
Não, vai ser um Você, prazer. depois eu vou te passar e você, por gentileza, entre em contato com ele, Com certeza. né? Bom, olha isso, Muito obrigado. rapaz. Tomara que, né, dê Nossa Senhora, algum ia resultado ajudar positivo muito. isso. Ia ajudar Muito muito. legal. Deixa eu ver o que mais aqui. Edmundo Garcia, essa evolução fora do campo tem mostrado que a portuguesa está no caminho certo e nas mãos com pessoas capacitadas. Eu acho que isso aí passa muito pelo conceito de profissionalismo, sabe, o João? Não é criticar, às vezes as pessoas muitos que já passaram pelo futebol da portuguesa e outras situações dentro do clube, não só no futebol, às vezes nem é falta de ter um conhecimento maior, um conhecimento adequado daquele assunto, né? A gente só pode falar alguma coisa de uma determinada situação se você for entendedor daquilo. Isso aí. E às E vezes hoje é o que tem se tentado fazer lá mesmo, que é o que eu estava Exatamente. citando, o profissionalismo. Essa coisa de integrar os departamentos. Por exemplo, quando o Fernando chega para mim e fala assim, João, eu quero que você defina os processos da base, do profissional, como que o departamento de saúde vai fazer as avaliações quando o atleta chegar, quais os trabalhos preventivos que eles vão fazer para lesões, como que vai ser o tratamento assim que ele entrar no departamento. A gente segue alguns modelos que a gente acha que é de sucesso para tentar aplicar lá. Por exemplo, eu peguei alguns modelos de fisioterapeutas amigos meus do Palmeiras, do Atlético Paranaense, que são modelos de clubes que têm buscado bastante essa profissionalização, né, do futebol. E que estão num outro patamar, né? Exatamente. E que a gente tem que copiar o bom exemplo, né? É isso aí. Então é isso que a gente tem tentado fazer isso hoje, não só no meu departamento, é uma coisa que o Fernando, que encabeça muito isso, que ele tenta buscar isso em todos os departamentos, na preparação de goleiros, na fisioterapia, na fisiologia, na educação, na preparação física, tudo. Legal. O Everson Florindo Moreira, dando um abraço para nós aqui. A Natália Henriques Machado, boas-vindas ao Quintal, desejo muita saúde. Eu adorei a entrevista do fisioterapeuta, olha aí, ó. Obrigado. O Aulácio Almeida perguntando do Paz, você já falou. Carlos Alberto Mendes Júlio, de Santo André. João Barbosa, parabéns pelo seu desempenho na portuguesa. A Lusa só tem a ganhar com o seu trabalho. Um abraço. Muito obrigado, hein? Obrigadão mesmo. Tamo junto. O João Rodrigues, boa noite, amigos. Antônio Quintal, João Barbosa, equipe, a todos. Muito obrigado para você também. E o Antero, já te falei, depois eu passo o telefone dele. Sim. Nossa Senhora, hein? Depois disse que aquela turminha que fica no portão é que fala demais. Mas nós dois aqui, hein? Nossa Senhora, o que é isso aí? São quase 9h30, cara. Já Mas deu o quê? 1h30 de live, quase? Isso porque eu voltei hoje, achei que eu ia estar fora de forma, ainda falei para a Kelly, Kelly, vamos fazer um esforço para chegar 9 horas e tal, porque você está bem demais. De vez em quando as dores incomodam por aqui. Mas antes da gente fechar, eu quero só fazer um lembrete ao nosso público ouvinte, que nós estamos no dia 20 e até o dia 30, são mais 10 dias, sexta-feira da outra semana, vocês têm tempo para mandar a resposta do time de julho, time do mês de julho. Que time é esse, tá? Eu não pedi a vinheta, mas eu já vou falar aqui. Amanhã a gente toca a vinheta. Everton goleiro. Duílio, Moisés, Moura e Valdomiro. Estou colocando um time aqui com 3 zagueiros. A turma está usando muito 3 zagueiros. César Prates, João Batista, Ailton Pescador, Edmur e Esquerdinha. 2 jogadores mais na frente. O Jonas e o Beca. Técnico Jair Pisserni. Que time é esse? Até aqui tem 42, 43 ouvintes que já acertaram. E o prêmio, até que eu estou forte, estou conseguindo levantar isso aqui. O prêmio é isso aqui, ó. Um frasco de 2 litros, aqui, ó. É para cá.
2 litros, ó, 2 litros do azeite português Andorinha. Isso aqui é o oferecimento da Senoidal, importadora e exportadora legal. O ouvinte que acertar o time do mês, são 43, se eu não me engano, que já acertaram. Todos aqueles que acertarem concorrerão no primeiro dia de programa de agosto, que é dia 2, uma segunda-feira, faremos o sorteio ao vivo para ver quem é que fica do time do mês. Ó, a resposta está aqui, ó, sem conseguir pegar. Então tá bom. Outra coisa, até o final do mês também, nós vamos fazer o sorteio da camisa daqueles que fizeram suas inscrições no YouTube do canal Paixão Lusa. Então, se você fez a sua inscrição e ainda não mandou o seu nome para nós, por gentileza, mande, escreva lá, Antônio Quintal, bairro tal, e manda para a gente botar o seu papelzinho no sorteio. Nós íamos fazer o sorteio por número, mas a gente vai colocar o nome de todo mundo na urna e são 1.000 e alguma coisa lá, e os 1.000 não tem problema, é trabalhoso, mas é satisfatório também, com certeza. Agora eu vou sair do fisioterapeuta e vou para o meu posto avançado do CT da Portuguesa, com o repórter João Barbosa. Alô, João, como é que foi o dia a dia da Portuguesa hoje? Como é que foi a terça-feira? Notícias do futebol rubro-verde, por gentileza. Hoje foi um dia atarefado, hein? Ó, hoje eu cheguei aqui correndo do CT, não deu nem tempo de tomar um banho, já entrei na live com você. O que aconteceu? Hoje de manhã a gente treinou no Canindé, com o grupo completo praticamente, só alguns atletas acabaram ficando na academia no CT, e no período da tarde, alguns atletas que foram para o Canindé ficaram na academia, e os que ficaram na academia treinaram no CT. E também teve um jogo amistoso na preparação do Sub-20, que daqui a pouco vai ter o Campeonato Paulista Sub-20, né? Teve um jogo amistoso do Sub-20 também lá hoje. Legal. Giovanni voltou a correr, o Gigi voltou a correr hoje, um marco importante no pós-operatório de LCA, voltar a correr. E o Sacomã já está na transição. Foi um dia importante, um dia legal. Wellington Reis, aquela galerinha que estava no... Está todo mundo livre. Tá treinando. O Wellington Reis está treinando, o Rafa voltou também. Como você falou de Sub-20 aí, outro dia um ouvinte me perguntou, semana passada, Quintal, e o tal do Júnior Canhota? Repassa o Matheus Canhota. Matheus Canhota, isso. O Matheus Canhota está treinando com um profissional, não é Sub-20 não, com um profissional. Ele está treinando normalmente com um profissional. Legal, então nenhuma restrição à sua condição física. Não é. Está treinando normalmente com um profissional. A tendência é que ele fique no grupo de profissionais, ou você acha que ele tem idade para jogar o Sub-20? Não, Sub-20 acho que não. O Matheus não, acho que o Matheus tem 21, acho que já estourou. 21. Acho que é 21. Tenho quase certeza que é 21. Amanhã treino, né? Amanhã treino no CT. Tá. E a delegação vai para o Rio amanhã mesmo? Rio amanhã à noite. Amanhã à noite. Vai viajar, busão, né? Durante a madrugada. Ainda está indo de ônibus. Acho que só o último jogo contra o Cianorte que a gente vai de avião, talvez. Certo. Aí amanhã à noite a gente já viaja para o Rio, aí deve treinar lá na quinta-feira, na sexta-feira, né? Muito bem. Então, legal, João. Foi muito importante a sua presença aqui, muito legal, um bate-papo descontraído e informativo, algumas particularidades, algumas informações dessa parte que fica atrás do cenário, né, do futebol, fica lá dentro. Rapaz, isso é muito, muito importante. E nesse final de programa, eu quero agradecer aqui ao seu Luiz Reto Rua, do Parque do Chaves, a dona Marisol também, do Parque do Chaves, a Laís, ao Júlio Gomes, toda essa rapaziada do Parque do Chaves que nos prestigia através do seu Luiz Reto Rua, e ele que é um grande colaborador nosso, um cidadão do bem, fanático e torcedor da Portuguesa, e que diariamente está conosco. Um grande abraço
a família do seu Luiz Reto Rua, em especial a ele e a dona Marisol. Meu querido João Barbosa Silva Neto, teve um narrador famoso aí, eu nem sei se está vivo ou não, Silva Neto. Né? Sério? Ouvi muito jogo, a transmissão do Silva Neto. No fim, já assim, quando ele já estava mais veterano de microfone, ele trabalhou muito na Rádio Difusora de Osasco. Uhum. Silva Neto, não sei se é vivo ou não, mas me lembrei dele quando eu anotei aqui na ficha o seu nome completo. João Barbosa, muito obrigado pela sua participação. Você ilustrou o nosso programa, tomou conta do programa, e é isso que a gente quer, que o torcedor da Portuguesa tenha um contato mais próximo com aqueles que fazem a história do clube, com aqueles que se dedicam ao clube, né? Aqueles que profissionalmente vão conduzindo o futebol da Portuguesa, e é o seu caso. Meu querido, microfone e imagem aberta para você se despedir da galera rubro-verde. Não, antes de mais nada, obrigado pelo espaço, Quintal. Obrigado, foi um prazer estar aqui com você. Isso. Eu não te conhecia, né, de conversar assim, só pela internet mesmo, de ver, de assistir o programa que o Arthur já tinha comentado comigo. Então é um prazer estar aqui, é um canal importante para a gente falar com o torcedor, um dos mais importantes aí da Portuguesa. Então é um prazer gigante, agradeço muito o espaço, fico muito feliz de ter participado. Queria mandar um beijo para todo mundo aí, agradecer a participação de todos e que Deus abençoe a semana de vocês aí. Um bom trabalho para vocês também. Que sabadão, né? A gente consiga um resultado positivo, se Deus quiser. Legal. Deixa eu só fazer uma perguntinha, porque eu vou te dar uma esnucada. Você gosta muito dessa barba aí? Eu gosto, porque eu fico com muita cara de bebê se eu tiro a barba. Se a Portuguesa subir, você promete tirar essa barba? Prometo, fechado. Fechou? Fechou. Você tira a barba e eu fico careca. Ó, Quintal, quem não vai gostar muito é minha namorada, que ela fica doida quando eu tiro a minha barba. Mas pra ela, ela vai ter que se acostumar. A barba cresce logo. Por um bom propósito. Bom propósito. Fechou? Então, fechado. Você careca e eu sem barba. Combinado. Fechou. Olha que tem gente de Monte Vento isso. Não tem como fugir. Não, tá combinado. Fechado. Ainda vou ter que Falou, João. Até mais. Então, tá. Olha, manda um abraço para toda a rapaziada da comissão técnica, tá? Pode deixar. E o Fabião continua daquele jeito. Se ele comer uma azeitona com caroço, vão pensar mal dele, hein? Ele tá lá. O cara mais engraçado da comissão técnica é aquele cara ali. Ninguém aguenta ele. Nossa senhora, ele é demais. Ele é sensacional. Legal. Ó, um abração em todo mundo. Manda um abraço para todos lá, por favor. Obrigado. Muito obrigado mais uma vez. Promessa registrada aqui nas gravações. Não tem como escapar mais. Não tem como voltar. Não tem como voltar atrás. E até uma próxima, se Deus quiser. Tá bom, meu querido? Muito obrigado. Eu que agradeço. Até mais. Beleza. Então tá aí o nosso querido João Barbosa Silva Neto. João Barbosa, fisioterapeuta da Portuguesa, além de ser uma figura simpática, maravilhosa, cidadão do bem, bom coração, que nem a galera fala, sangue bom, né? É um cidadão de uma competência ímpar, e o departamento médico da Portuguesa vai crescendo, a fisioterapia da Portuguesa vai dando passos largos, a modernização, aquilo que a Portuguesa tanto precisa, que é o processo de profissionalização em todo o seu universo de futebol. Profissionais, amadores e tal. A Portuguesa não pode ficar estancada no tempo. E esses profissionais têm essa missão de ajudar a Portuguesa nesse processo de reconstrução. E o nosso querido João Barbosa é uma figura que contribui muito para isso, tenho certeza. Bem, são 8 horas, 8 não, são 9, quase 9h40, e eu ia fazer uma bola do dia hoje, mas vou deixar para amanhã. Deixa eu ver aqui.
Vamos deixar para amanhã. Amanhã a gente faz uma bola do dia aí. Uma situação que, para minha tristeza, observei hoje nos canais aí, nos meios sociais, né? Eu não sei, eu não entendo por que certas manifestações, certas agressões indiretas são colocadas. Eu preferiria que alguém ligasse para mim e falou, Quintal, é isso. Com razão ou sem razão, eu prefiro assim, né? No entanto, atitudes infantis, para mim não passa disso, colocando coisas aí em meios sociais, né, nessas redes sociais, aliás, indiretamente tentando atingir um alvo. Se o objetivo é esse, eu lamento muito, mas amanhã eu vou abordar isso com mais calma. Agora não dá, e também já está adiantado da hora. Ok? Então amanhã tem aí uma situação nova, e amanhã nós teremos aqui uma outra entrevista que também pode ser bem esclarecedora. Claro, sempre depende do entrevistado, e é muito importante para nós. Gente, uma boa noite, muito obrigado ao pessoal da técnica, ao pessoal da sonoplastia e a nossa produtora, Kelly Tortelli. Uma boa noite a todos, aqueles que estiveram conosco, e aquilo que eu digo sempre, saúde e proteção, sempre com a Lusa no coração. Eu mudei, quase fui, mas estou aqui, pretendo ficar. Até amanhã, 8 da noite. Acabamos de apresentar Paixão Lusa. A nação rubro-verde tomou conhecimento de tudo o que aconteceu hoje no seu clube de coração. Paixão Lusa. O maior espaço dedicado ao único clube sem rejeição no Brasil. Apresentação Antônio Quintal. Portuguesa.